Pokéorios, um game que tinha tudo para ser o melhor Poketibia base lenda de 2024, se não fosse apenas um erro crucial que estava deixando os jogadores chateados com o game. Com isso, o Pokéorios iria cada vez mais se tornando um jogo solo, forçando os jogadores a jogar sozinho mesmo contra sua vontade. Se você jogou Pokéorios, você sabe que o game era bastante nostálgico para muitos jogadores de Poketibia da antiga geração, relembrando e tendo algumas partes inspiradas no famoso Pokémon Pro de 2017. E só quem é veterano da casa vai lembrar dessa época de ouro dos Poketibias. O incrível é que o Pokémon Orios chegou a bater até um número máximo de 70 jogadores ativos dentro do seu game no seu lançamento. Isso é um número bem grande para um Poketibia. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Afinal, que fim teve o Pokémon Orios? O jogo faliu? O jogo poderá voltar? Bom, nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu detalhadamente. A DM Red aqui e hoje eu vou explicar o que aconteceu com o game. Apesar de ter vários bugs que a gente estava resolvendo de acordo com a necessidade do servidor e dos jogadores, havia apenas dois erros que estávamos tendo dificuldades para resolver. E esses dois erros eram insuportáveis que nós membros da staff não estávamos conseguindo resolver. Mesmo contratando várias pessoas freelancers para ajudar, não estávamos conseguindo resolver. O primeiro que eu já não aguentava mais ver é o bug chato que o jogo crashava, assim, o cliente crashava com mais de um jogador na tela, seja mobile ou seja PC. Esse erro era insuportável porque estava fazendo o jogador jogar cada vez mais solo, trazendo diversas dificuldades para o game, porque as quests mais difíceis com os melhores prêmios não poderiam ser feitas sozinhas, e ao mesmo tempo, os iniciantes que estavam entrando dentro do game, a gente não poderia ajudá-lo. A gente poderia mostrar as quests, mas a gente não poderia ir com eles para facilitar, para solar para eles muitas vezes, ou até mesmo para jogar com seus amigos. Isso estava dificultando bastante o jogo e a causa de muitos jogadores reclamando e com razão. Outro erro insuportável, que esse é um pouco mais terrível do que o primeiro, é que se dois jogadores issem no PVP dentro do game, o servidor caía, sim, o servidor caía. E esse era mais insuportável ainda, porque a gente da staff nem sempre estava perto do computador, afinal a gente trabalha também, então demorava mais ou menos umas 2-3 horas pra gente estar religando o servidor novamente para os players. E isso estava deixando os jogadores com raiva do game e bastante frustrados, né? Até porque era um jogo legal, só que estava tendo esses pequenos problemas que ao passar do tempo se tornaram grandes problemas. Esses dois erros estavam dando bastante dor de cabeça para a gente aqui da staff, por causa que a gente passava horas e horas tentando resolver e sem sucesso. Com muitos jogadores reclamando que o game estava instável e não dava para jogar em dupla com seu amigo, resolvemos fechar para fazer a manutenção até conseguir arrumar esses dois erros. Mas o problema é que demorou demais, demorou mais do que a gente pensava para resolver esse erro, porque a gente procurou em todas as pastas, todos os arquivos, na source do game, para quem entende um pouquinho mais, em nada resolvemos testar com Pokémon por Pokémon e mesmo assim ainda não tinha uma luz no final do túnel. Algumas pessoas falaram pra gente até trocar a base do game para melhorar a mecânica, ter novas atualizações, colocar a base New, né, que é a famosa base de todo Poketibia atualmente. Só que se eu colocasse essa base, o intuito do game, que era a base World, que era a base mais antiga que relembrasse a época de ouro do Poketibia, iria se perder. Com isso a gente não optou por esse lado e ainda continuou insistindo na base, a base World, por causa que ela que traria maiores nostalgias. E esse é o público de Poketibia que a gente quer alcançar, os jogadores que sentem que querem ter a Era de Ouro novamente, entende? Aquela melhor época de Poketibia, que era o suco do Poketibia. Com isso a gente resolveu insistir na base antiga do jogo, parece que agora tá tendo uma luz no final do túnel. Então o Pokéorios vai voltar e vamos trazer mais atualizações para o game, começando com um balanceamento melhor dos Pokémons e um projeto que está já a caminho de criar um mapa semelhante ou que lembre os jogos de Pokémon e o anime de Pokémon. Começando com Johto e Kanto, e futuramente a cidade de Unova será a nova cidade VIP. A equipe da staff e eu peço desculpas pelo game, por estar demorando para resolver esse erro. Mesmo a gente se esforçando ao máximo, demorou alguns meses aí e foi acontecendo outros problemas também, mas a gente nunca desistiu e está voltando com tudo com esse projeto, ok? Então vamos pra cima. Uma das perguntas que eu mais recebo também, fora a situação atual do game, é por que o Pokéorios não tem o Pokémon lendário Arceus. E galera, eu vou explicar aqui pra vocês porque o game não tem o Arceus, tá bom? O Arceus, no anime Pokémon, tanto no jogo ou na franquia, o Arceus, lá pra eles, é o deus Pokémon, ou seja, o Pokémon que deu origem e foi criando todos os Pokémons, ok? Até aí tá tudo certo. Só que se eu colocar esse deus Pokémon dentro do jogo, eu não vou conseguir lançar depois nenhum Pokémon mais forte que ele, entendeu? Ou seja, o game ficaria limitado, ali seria o teto.
não teria mais como lançar um Pokémon que superasse o Arceus, porque, querendo ou não, o Arceus é o deus Pokémon, então não faz sentido eu lançar um Pokémon pra superar ele, entende? Essa é mais ou menos a minha lógica, não é tão irreal. Claro que eu não tenho como seguir certinho, 100% como tá na franquia, porque daí o jogo ficaria injogável. E outras, muitas pessoas não gostam, tipo, eu teria que pôr o Dialga, o Palkia e o Giratina ali como os Pokémons, os 3 mais fortes, tá ligado? E o pessoal não curte muito eles, o pessoal gosta já de um Victini, uma Falengirache, que a Falengirache ela nem existe no anime, gente, que jogadores de Poketibias tibianos aí, que os adoradores de Pokémon, assim, adoradores, resolveram criar ela, entendeu? E ela aí tá aí sempre, quem lembra dela, ó, belezinha. Também tem o Luminous Kyurem, o Black Kyurem, o White Kyurem, o Alpha Kyurem, que a gente vai introduzindo ao jogo. Então é por esse motivo que eu não consigo colocar o Pokémon Arceus dentro da loja do game, mas eu estava pensando em um projetinho futuro, fazer um guardia, e quando você estiver morrendo, sei lá, tem 10% de chance do Arceus aparecer, salvar você, ou você consegue adquirir o Arceus, sei lá, por tanto tempo limitado, entendeu? Depois desse tempo ele desaparece. Essas seriam uma das possibilidades de eu colocar no game, mas colocar o Arceus tanto na loja do jogo, ou em quest, ou dentro do game em si, por enquanto não é plausível. Tá bom, galera? Outra pergunta que recebo é sobre os jogadores que donataram no game. Então, esses jogadores vão ter que estar entrando com a DM Divine. Ele vai estar devolvendo para vocês os donates em formas de diamante para vocês adquirirem os mesmos Pokés que vocês tinham antes ou adquirir novos Pokés na loja. Por que a gente vai fazer isso? Porque ainda não sabemos se vamos fazer um reset ou não no game. Porque como teve várias bugs, vários erros, várias idas e vindas, por assim dizer, a gente tá pensando em fazer um reset para garantir que nada ficou bugado, nenhuma conta, nem o item de nenhum jogador. Então peço que vocês entrem em contato com ele em breve. E também a gente vai fazer mais algumas coisas. A gente não bolou tanta ideia para esses jogadores, a gente estava focado principalmente em resolver o erro, mas em breve a gente vai estar aí soltando mais atualizações aqui nesse canal para vocês. Mais uma vez a equipe do Pokéorions pede desculpa para vocês, eu peço desculpas também pela demora e siga seus instintos e se torne uma lenda em Pokéorions. Nos vemos no próximo vídeo ou dentro do game.